Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria e de felicidade de poder estar com os irmãos nesse ano novo, né? Quero dar feliz ano novo para todos. Que seja um ano repleto de bênção, de graça, cheio da unção do Senhor, né? Também quero agradecer e louvar a Deus pela vida dos construtores, né? Que esteve aqui na peleja. Esse início do ano, sei que a data foi curta e ainda tem muita coisa para fazer, mas que Deus abençoe e que dê graça ao trabalho exercido na obra de Deus. A igreja, sim. Fica à vontade. O culto está indo na direção, né, de meta, expectativa, sonhos, projeto, né? Se nós analisarmos e falarmos ministerialmente sobre o ministério, você vai ver que desde o final do ciclo de 2003 ao início agora de 2004, nós estamos vivendo mudanças, né? No final, alguns deixam, né, a liderança e aí se concretiza no 24 com a nova liderança para assumir os trabalhos da igreja. Alguns irmãos dão um passo na fé, né? Porque são separados a obreiros. Nós separamos obreiros, separamos cooperadores, diáconos aqui no final do ano. E é trabalho, né? E é trabalho, não paramos de trabalhar. Então, terminamos com uma expectativa e iniciamos o início do ano para poder desempenhar aquilo que nos foi proposto, né? Então, que Deus abençoe a igreja, que 2024 seja um ano de transformação e diferença na nossa vida. E diferença que não somente a igreja mude externamente, que não seja apenas uma mudança de cor ou uma mudança maior, mas que a maior mudança seja em nós. Seja em nós, que essa mudança seja a cada dia em nós. Que a mudança, que a igreja ela tá linda para a glória de Deus. Mas ela vai ficar mais linda ainda se todos nós participarmos dessa mudança, não apenas no externo, mas que o interno da igreja venha resplandecer o externo, que está bonito. Amém? Abramos a nossa Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vou ler dois versículos, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, vou ler o versículo 1 e vou ler o versículo 10. Ok? Quantos achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Para a gente fechar a leitura aqui, no versículo 10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a intenção. E quando nós falamos de fé, longanimidade, caridade, ou alguma palavra, em algumas Bíblias está traduzida como amor e paciência ou temperança, nós podemos dizer que são consequências do fruto do Espírito. A Aline já olhou e falou assim: é fruto. Não é
Quando eu falo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, não é frutos no plural, é singular, é fruto. É o fruto que o Espírito produz em você, e esse fruto vai dar várias vitaminas. E uma dessas vitaminas são fé, longanimidade, amor e paciência. Então o Paulo está dizendo assim para Timóteo: ó Timóteo, nos últimos dias serão dias trabalhosos. Vai ter trabalho, nós vamos suar bastante, vamos ter que trabalhar muito. Mas você, Timóteo, você continua na doutrina, você continua, não apenas na doutrina, quando fala doutrina, palavra, você continua na palavra, as palavras que você aprendeu, que você ouviu, você continua ficando, observando ela, não apenas na palavra, mas o seu modo de viver também, continua nesse seu modo de viver, e principalmente na intenção, e que o Espírito venha, e esse fruto do Espírito venha produzir em você cada dia mais, ok? Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, para acompanhar a leitura, nós vamos fazer a exposição do capítulo 3, tá? Agora ficou bom, né? Ó, dá até para andar, ó. Dá para caminhar bastante, hein? Eu não vou descer mais, não. Às vezes eu desço, agora aqui em cima tá bom. Timóteo, quem é Timóteo? Timóteo era um jovem que foi evangelizado por Paulo e começou a fazer missão com Paulo. Na segunda viagem missionária de Paulo, deu aquele atrito entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, e aí o Paulo foi por um lado, e Barnabé foi para o outro. Paulo pegou Silas e foi pelo caminho ali de Listra, foi pelo caminho de Derbe, até chegar na Europa, que era Macedônia, na Grécia ali. E quando Paulo chega em Listra, em Derbe, e esse relato está no capítulo 16 de Atos, Paulo encontra Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha mãe judia, porém não vivia na Palestina. Então ele era meio prosélito. E nós sabemos que, quando eu falo do judaísmo, existem os judeus originais, que é considerado assim, entre aspas, que são nascidos na Palestina, de mãe e pai judeu. E existem os prosélitos. O que é os prosélitos? São aqueles judeus que têm ou a mãe ou o pai judeu, e o outro não é judeu. Ou simplesmente judeu que não nasceu na Palestina, em Israel. Então, o Timóteo, ele tinha esse problema que, pela lei judaica, ou pelo costume judaico, ele não era considerado um judeu autêntico. O Paulo pegou esse menino, que já tinha um histórico, que a mãe e a avó dele já tinha iniciado ele num caminho da fé, e o Paulo pegou esse menino e começou a fazer missão com ele. E vendo que esse menino se destacou, porque Paulo andava com uma trupe, essa trupe nós podemos ver Timóteo, podemos ver Silas, podemos ver Tito, Demas, então um monte de meninos fazia missão com o apóstolo Paulo. Quantos estão me ouvindo, diga amém. E esse menino Timóteo se destaca tão bem na obra de Deus, que Paulo então coloca ele para subir um degrau. E quando nós pegamos a carta de Timóteo, a primeira e a segunda carta de Timóteo e a carta de Tito, são chamadas cartas pastorais. As outras cartas, temos carta das prisões de Paulo, carta do apóstolo Paulo a Tito e as duas cartas a Timóteo, é chamado, Rogério, de cartas pastorais. Por que cartas pastorais? Porque tanto Tito como Timóteo, eles andaram com Paulo, fizeram a carreira com Paulo na missão, e depois Paulo deixou ele como líder de uma igreja. Timóteo ficou sendo líder da igreja ali em Éfeso. Paulo tinha ido para Macedônia e tinha deixado Timóteo em Éfeso. O Tito,
ele foi pastor em Creta, na ilha de Creta. Então, essas 3 cartas pastorais é orientação para alguém que está iniciando o ministério da liderança. Então, tanto a primeira e a segunda carta de Timóteo e a carta de Tito, que está logo ali em seguida, são cartas de orientação para alguém que vai tomar conta de um campo, para alguém que vai começar o trabalho de uma liderança. No capítulo 1 da primeira carta, Paulo chama Timóteo de filho. A autoridade era para poder levantar diáconos, presbíteros, bispos dentro da igreja. E aconselhar tanto anciões como jovens dentro da igreja. Então a primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo foi orientação para que ele pegasse homens fiéis, maridos de uma só mulher, que não tinha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor, para que eles ficassem em Éfeso e formassem o grupo da liderança da igreja, do diaconato, do presbitério e do bispo. Por isso que você vai ver essas orientações na primeira Timóteo. Só que teve um problema, diácono Luiz. O Timóteo tinha 2 problemas. Ele era judeu prosélito, não era judeu original, por isso o Timóteo teve até que cumprir os ritos judaicos. E qual era o segundo problema? Timóteo era novo. Agora imagine você estar numa congregação, no seu primeiro ano de ministério, de liderança ministerial, chega diante da igreja e a igreja começa a olhar para você e falar: mas esse aí que Deus escolheu para ser o líder? Esse aí que Deus colocou para arrumar as coisas? Então teve alguma ressação da igreja para Timóteo. E isso desanimou Timóteo. O que dá a entender na primeira carta, pastora Cida, que no final isso desanimou Timóteo, porque era a primeira vez que o Timóteo estava tomando conta de uma igreja sem Paulo, sozinho. E isso desanimou Timóteo. Porque é complicado. Quando as pessoas olham o externo, mas não olham o interno. Porque quando Paulo deixou ele como líder da igreja para resolver alguns problemas da igreja, o Espírito Santo já tinha tocado em Paulo e já tinha dizido: eu já conheço o interno de Timóteo e sei que externamente ele vai se dar bem. Mas a igreja não. A igreja olhou o externo de Timóteo. Ele é novo. Ele não vai conseguir. Ele não vai desenvolver no ministério. Ele não tem capacidade ainda para isso. Ele é bom, fez viagem missionária, fez história. Aí o que Paulo faz? Ele tem que escrever, e a segunda carta é referente à primeira. Só tem a segunda por causa da primeira. Porque a primeira é para dar as instruções do que o Timóteo ia fazer na igreja. A segunda carta é uma carta direcionada de um pastor experiente para alguém que está iniciando no ministério. Vou repetir. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é uma orientação de um pastor experiente para alguém que estava começando na liderança de um ministério. É por isso que no capítulo 1 da segunda carta, e nós já vamos para a segunda carta porque as horas se avançam. É bandeira 2 hoje? Não tem relógio, é bandeira 2, me disseram. Pode ir à vontade. Capítulo 1, versículo 4. Paulo diz assim para Timóteo, ó: desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo ou de alegria, trazendo memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, logo no começo da segunda carta, Paulo está falando assim: olha, Timóteo,
eu desejo tanto estar com você aí, de te dar um auxílio, mas para aquele momento Paulo não podia ir. Então Paulo falou assim, ó, eu desejo estar com você, mas uma coisa também, eu lembro das tuas lágrimas pelo ministério. Eu imagino Paulo em casa, pastor, com a pena, e olhando e falando assim, ó, Paulo, Timóteo está passando uma dificuldade lá no ministério, estão questionando ele. Paulo era questionado por causa da questão também do apóstolo. Eu sei o que é isso. Estão duvidando da capacidade dele. Eu imagino aquele menino novo chorando muito. Aí o Paulo chega e fala assim, ó, Timóteo, eu queria estar aí com você, para compartilhar da alegria, para chorar com você. Mas lágrimas você tem derramado para o ministério. Aí o Paulo poderia dizer, Timóteo, isso me deixa triste, isso me deixa comovente. Timóteo, eu vou tirar você daí da liderança aí, Manassés. Não vai ficar mais aí, Timóteo, larga tudo aí, vem comigo. Aí o Paulo falou, não. Eu sei que você está derramando graça, derramando lágrimas, porque você ama o ministério. E isso me enche de alegria. As pessoas chegam para mim e falam, pastor Euclides, o novo ciclo, o novo momento que eu vou viver no ministério, a nova coisa que eu peguei, a nova responsabilidade que eu vou ficar no ministério, o novo cargo que o Espírito Santo me conduziu, é difícil, é doloroso, as pessoas ainda não aceitaram a isso, e começam a chorar, e falam assim, pastor Euclides, eu não quero mais. Aí eu falo assim, essas suas lágrimas, essa dificuldade, esse zelo que você tem pela obra, isso não me deixa triste não, isso me deixa feliz, porque tem gente preocupada em fazer a obra de Deus. Se Deus te der um cargo e a partir desse cargo você vai chorar muito, isso me deixa feliz, porque você tem zelo pela obra de Deus. Se você está dizendo que o que Deus te deu está muito difícil, Rogério, isso me deixa feliz, porque você está só achando que é difícil, porque você não quer fazer de qualquer jeito, você quer fazer da maneira certa, e isso me deixa feliz. É uma exortação. A segunda carta é uma exortação. E o que é uma exortação? É uma palavra de ânimo. Paulo poderia falar, tá difícil? Timóteo, larga tudo e vem para cá. Vocês não estão se entendendo aí? Não está tendo comunicação, as pessoas não querem fazer do seu jeito? Larga tudo, vem cá, não. Chora muito, vai para o travesseiro, chora, pede para o Espírito Santo consolar. A palavra dos outros vale mais do que o amor de Deus que você tem pela obra? As atitudes de terceiros valem mais do que o amor que você tem pela obra? Se vale mais, você larga agora, que ainda tem reunião. Mas se o amor pela obra e o amor por Deus é maior, então estamos juntos nessa peleja. Só quem está junto comigo nessa peleja, glorifica o Senhor. O computador lá está controlando, né? Você está vendo. Eu comecei, não consigo mudar o jeito de pregar. Sempre vamos aumentar a tonalidade. Depois de Paulo falou, Timóteo, as suas lágrimas muito me alegram. Por quê? Porque as pessoas estão vendo só o externo. Mas eu conheço a sua história, você tem história. Eu conheço quem orou por você para você estar onde eu estou te colocando agora. Eu conheço quem te orientou para estar onde você estava. E o Paulo poderia falar, você andou comigo.
Eu que te instruí. Ô menina, desde que crescendo ela não pode fazer não. A sua história não começou comigo. A sua história começou lá atrás. Teve pessoas atrás te capacitando. Capítulo 2. Verso 1, Paulo diz assim. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, de novo chama de filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outro. Aí o Paulo falou, primeiro princípio de ministério. Isso é princípio de liderança. Tudo aquilo que você aprendeu, não guarda só para você. Porque conhecimento só para mim é o quê? Difícil. Mas tudo que você aprendeu até agora, era Deus te capacitando para agora você passar para quem? Outros. É o que foi dito aqui, né? A obra não se faz sozinho. Paulo fala, Timóteo, tudo isso que você aprendeu, você absorveu da sua mãe, da minha caminhada, das nossas missões, agora o que você tem que fazer? Não escolhe qualquer um. Escolhe pessoas idôneas e transmite. Às vezes a gente que tem algum tempo de ministério, né? Já sei tudo, conheço tudo. Essa geração quer compromisso com Deus, essa geração jovem não tem compromisso com Deus. Pega um jovem idôneo, começa a instruí-lo, começa a dar conselho para ele. Em vez de você ver, porque jovem, e Timóteo, eu estou falando jovem porque Timóteo era um jovem que estava começando o ministério. E o Paulo sabia que por ser novo no ministério, uma responsabilidade grande, ele ia errar muito. E quem aqui nunca errou querendo acertar? Aí o Paulo falou, Timóteo, você aprendeu. Eu vou orientar você. Se nós fizermos isso, nós estaríamos mais em quê? Em comunhão, não externamente, mas internamente. Em vez de a gente pegar os jovens, quando eu falo jovem, não estou falando de idade, mas estou falando de responsabilidade ministerial, quando começa a galgar os caminhos na fé, começa a ter cargo, essas questões. Quando ele erra, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Criticar porque errou. Queremos até tirar. Ou melhor, queremos até sair. Lembra do teu começo, como foi difícil? Como foi difícil deixar de pregar assim, ó. Primeira oportunidade que me deu para me pregar, eu só tinha a calça larga, né? Camisa bem largona, assim, hoje calça larga. Não uso calça apertada, mas a minha calça era muito larga mesmo. E aí era tão grande, o camisão tão grande assim, aí ficava, mesmo colocava o cinto ficava caindo, aí eu subia assim para ministrar. Aí eu peguei do jeito que eu pegava antigamente lá na equipe do som, os irmãos já sabem, e comecei a ministrar assim, Deus é bom, não sei o quê, e ministrava assim, a pastora Raquel estava lá, ela via, e aí, na segunda vez que eu peguei a oportunidade para ministrar, Rogério, aí a missionária chegou e falou, a sua pregação foi boa, você está lendo a palavra, é bom, mas eu só vou te dar uma dica. Quando você pregar, não pega o microfone assim. Pega assim, abaixo da microfonia. Aí
quando eu começava a pregar daqui a pouco, é que nem eu tiro o microfone, volta, eu voltava, aí voltava, ela olhava assim, dava um sorriso. Descia, perguntava para ela, foi bom? Aí ela falou, excelente pregação. Imagine, irmão Luiz, se aquela mulher chegasse para mim quando descesse, eu falasse para mim, você não serve para isso. O que queria acontecer comigo? E agora eu te pergunto, só porque Deus te deu uma pequena responsabilidade, você já quer deixar, você já quer sair, você já quer largar por causa de terceiros? Será que o mesmo erro que ele está fazendo, você não fez um dia? Se fosse para pegar pessoas capacitadas, perfeitas, aonde Jesus buscaria os seus? Chega, não vai ter mais questão não, só anjo vai pegar a palavra. Nem anjo, só eu que vou pegar a palavra. Mas Deus confirmou a mim e a você. Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas. E isso me enche de alegria. Depois que o Paulo ele vai falar do capítulo 2 aqui, sobre o testemunho que Timóteo tinha, no versículo 3 ele disse assim, ó, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de... Primeiro ele faz o quê? O incentivo, a exortação. Depois ele anima a Timóteo a passar o que tem para os outros. E depois ele fala, mas eu tenho um convite para você. Às vezes esse convite é só se você estiver disposto a sofrer comigo como um quê? Paulo encara o ministério agora para Timóteo. Soldado vai para onde? Então o ministério para Timóteo, Paulo está dizendo que seria o quê? Porque você entendeu a primeira carta. A guerra que Timóteo tinha no ministério não era falsas doutrinas. Era uma guerra que? De desconfiança sobre o seu legado, sobre o ministério. Aí o Paulo ele fala, sofre pois comigo. Está disposto, Timóteo? Está disposto a sofrer as aflições? Você quer, Timóteo? Não é uma obrigatoriedade de Paulo. Paulo está dizendo, sofre. Não vai ser fácil. Não vai ser flores. Mas você está disposto? Como um bom soldado. Chegamos agora no capítulo 3, onde a gente lemos. Por que o Paulo vai dizer que o ministério era uma guerra? Era sofrido. E Paulo e Timóteo tinha que agir como bom soldado. Porque aqui no capítulo 3, que é o engodo onde cai toda a carta, ele vai dizer assim, ó, sabe porém isto, que nos últimos dias sobreverão tempos, sofre comigo como bons as aflições, como bom soldado, porque os últimos dias serão o quê? Vai dar trabalho. E agora vamos entender o que vai dar trabalho para Timóteo. Por causa de dois grupos.
que Timóteo vai pastorear. Por causa de 2 grupos que Timóteo vai pastorear. O primeiro grupo, versículo 2 até o versículo 5, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes ou falta de controle, cruel, sem amor para com os outros, traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparente de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste você faz o quê? E aí você entende por que a carta é gradual. Sofre, pois, comigo como bom soldado. São dias trabalhosos. Por que são dias trabalhosos? Porque lá fora vai atacar a igreja, a perseguição religiosa da igreja? Não, porque naquela época de Paulo, a igreja sendo perseguida, o início da igreja perseguida pela comunidade judaica. Mas qual que é o problema que Paulo fala aqui? O trabalho que nós teríamos nos últimos dias. E para Paulo, Paulo não está com visão dos últimos dias hoje. Eu estou escrevendo que é para hoje. Não, para Paulo, lá na época de Paulo, já era os últimos dias. Então Paulo está falando: Timóteo, você vai lidar com pessoas preguiçosas, você vai lidar com pessoas amantes de si mesmo, você vai lidar com pessoas avarentas, você vai lidar com pessoas que pensam em você e nela, você vai lidar com tudo isso. Mas uma coisa eu te digo, Timóteo, é trabalhoso, mas dessas pessoas vocês fazem o quê? Vai ficar. Se o conselho dessa pessoa que está falando, questiona a sua fé, questiona tudo aquilo que você aprendeu, por aquilo que te ensinou, você vai continuar? Vai continuar dando ouvidos? Se a palavra daquelas pessoas só querem te colocar para baixo, por causa daquilo que você escolheu. Ninguém te obrigou a você ser cristão, por aquilo que você te escolheu. Está te afetando. Você vai continuar? A mulher de Potifar, o que José fez? Deixa eu correr. Ainda correr não foi pego. Imagine se ele ficasse assim: eu vou orar, sai daqui, Satanás, eu não quero mais. É melhor sair correndo. Então Paulo está falando: vai ser dia trabalhoso, porque vai ter isso dentro do nosso meio. Vai ter isso no meio que você trabalha. Vai ter isso no meio que você congrega. Vai ter isso no meio da sua família. Vai ter essas pessoas no meio do lugar que você convive, no meio dos seus amigos. Aí o Paulo ele fala o quê? Só te dou um conselho. Se você aceitou o convite de sofrer como bom soldado, o outro conselho é o quê? Por isso que Paulo diz: é trabalhoso. Dá trabalho se afastar. Porque ela é legalzinha, né, Paty? É boazinha, me ajudou muito. É difícil se afastar. Renúncia. Paulo está falando o que para Timóteo? Se você marcou um compromisso com Cristo, o que você tem que fazer?
Esse era o primeiro grupo. Eu falei que são quantos grupos? Já estou terminando, tá? Você que tá... Segundo grupo, capítulo 3, versículos 6 até o 9. Porque desses números são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Existem pessoas presunçosas, caluniadores, amantes de si mesmo, desobediente de pai e mãe, que pensa só em si. Esse é o primeiro grupo que é trabalhoso. Mas o segundo, esse grupo, ele se infiltra onde? Na casa. E aí Paulo coloca o termo mulher, por quê? Porque na época Paulo, quem ficava em casa eram as mulheres. Então, esses entravam nas casas dessas mulheres, e o que essas mulheres faziam? Em vez de se afastar, eu limpei o ouvido para fazer isso hoje. Não é só o grupo que é mentiroso, caluniador, né, pastor Manassés? Amante de si mesmo. Mas é o segundo grupo também, dá trabalho. Qual é o segundo tempo? Qual é o segundo grupo? Paulo, ele fala que essas mulheres não são mulheres, são mulheres que conhecem, que recebem instrução, mas qual é o problema? Nunca aprende. Não é motivo de não ter conhecimento, de não ter a verdade. Essas pessoas ouviram a verdade, essas mulheres ouviram a verdade, eram instruídas dentro da casa do Senhor, mas mesmo assim, o que elas fazem? Deixam entrar, deixam essas pessoas entrar. E aí o Paulo, ele fala que aprendem sempre, versículo 7, e nunca pode chegar ao conhecimento da... Estou dizendo, estavam sempre na igreja, sempre ouvindo as minhas palavras ali, mas quando saem daqui, quando caem lá no primeiro grupo, o que elas fazem? Tudo aquilo que aprendeu, o que faz? Está entendendo porque Paulo falou que era dias trabalhosos? Está entendendo você que está chegando na liderança agora, porque é dias trabalhosos? Porque a gente orienta, a gente gasta, a gente ganha tempo ministrando. A gente fala, olha, é desse jeito, toma cuidado, se afasta. O que acontece? Aí chega no final do ano, eu quebrei a cara, eu estava na igreja, vim 365 dias na igreja e eu quebrei a cara, fiquei, mas por quê? O problema está na igreja. Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, é isso que acontece, é tempo de... porque você vai ter dois grupos, os grupos que fazem o pecado, o grupo que não querem nada, e o outro grupo que está sendo influenciado por esse grupo. O grupo que não querem vir arrumar a igreja, mas querem vir
dá palpite na construção da igreja. O grupo que não querem tomar a salinha da criança ser tia da igreja, mas querem questionar quem está na liderança da salinha da igreja. O grupo que não quer louvar ao Senhor, mas querem criticar quem está louvando. Ouvido para aqueles que não querem nada. Pessoas que não querem pregar na igreja, mas querem dar palpite para aqueles que estão pregando. Desses nós só temos uma coisa: 2024, falei, afasta-se. Mudei. Você falou. Mudei. Ele começa tão mansinho. Aí daqui a pouco, quando o pastor Euclides chega. Versículo 8. E como James e Jambre resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi dele. Aí o Paulo fala, esses dois grupos é complicado. Tanto aquele que não quer nada, que é presunçoso, preguiçoso, amante de si mesmo, como o segundo grupo que está dando ouvido a tudo isso aí, eles não vão chegar aonde? Isso já aconteceu lá atrás com Moisés. E aí ele traz a ideia da revolta de Coré, de Jane e Jambres. Para me encerrar, chegamos agora no versículo 10 e eu termino aqui. Tu, porém, tens seguido o quê? Paulo estava falando assim para Timóteo, ó, vou te colocar para liderar, vai ter grupinhos. Você vai ver que quando você estiver liderando, vai ter pessoa que não quer nada. Que nem pai e mãe respeita. Imagine o pastor. Amantes de si mesmo, que é o pior, né? Egocêntricos. Eu sou a última bolacha do pacote santo. E não é só isso. E se fosse só isso, a gente já pegava, se afastava, estava tudo bem. Mas não, vai ter um outro grupinho. E esse outro grupinho vai dar o quê? Você vai ensinar, você vai pregar, você vai fazer reuniões, vai chamar na salinha, vai gastar, vai chorar muita noite de madrugada para dobrar. Mas só que o que ela vai fazer? Vai abrir os ouvidos para esse grupo. Paulo fala para Timóteo, larga, abandona, mas você não, você que está na frente, seja o diferencial, continua na doutrina. O que é a doutrina? A palavra de Deus. Mesmo que te chame de crente quadrado, segue o que está na Bíblia. Mesmo que fale que você não é boa liderança e você não sabe,
Continua na palavra. Mesmo que questione o seu jeito de pregar, o seu jeito de louvar, o seu jeito de agir. Se não estar ofendendo a palavra, continua na palavra, continua na doutrina. Segue a palavra, não muda a palavra, não entrega o ouvido, não entregue o coração. Às vezes as pessoas dizem, ixi, esse ano de 2024 eu vou seguir o coração. Prefiro ouvir o que Jeremias diz: enganoso é o coração do homem e da mulher, mais do que qualquer outra coisa. Não segue coração, não segue sentimentalismo, não segue emocionalismo, segue a palavra, segue a doutrina, segue a doutrina, segue a doutrina. É como dizem por aí, né? Está emocionado? Segue a Bíblia. Segue a doutrina. Segue a doutrina, leia a palavra. E continua. Com o seu modo de viver. Com o seu modo de viver. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para mim, para todos nós. Como foi o seu modo de viver 2023? Se honrou a doutrina, se honrou a palavra, continue. Se honrou o seu pai, se honrou a sua mãe, continue em 2024. Se honrou o seu casamento, se honrou a sua vida profissional, continue em 2024. Mas que se o seu modo de viver, e você sabe como você viveu 2023, confrontou a Bíblia, desonrou o seu pai, a sua mãe, desonrou o seu casamento, desonrou a profissão que você está chegando, eu tenho uma coisa para você: mude. Que o Espírito Santo te renova, que te transforma, que para que você 2024, o modo da sã doutrina você siga. Continua com a doutrina, com o modo de viver bíblico. Intenção. Esse texto aqui, eu, casa, de manhã, cheguei para ler. Paulo, se você elogia, rasga elogio em Timóteo, já estou terminando, faz elogio para Timóteo, fala que ele é um bom menino, que ele segue na doutrina, aquele modo de viver dele é perfeito, porque você coloca aqui na orientação para ele, intenção. Não conhece a intenção de Timóteo? O menino até chora pela obra de Deus. O Espírito Santo, pastora Lília, pastora Raquel, falou para mim. É que quando nós galgamos passos espirituais, ministeriais, familiar, profissional, em toda a área da nossa vida, como galgamos passos, quando alcançamos fazer isso aqui, é grande, mas eu vou ter que descer. Estamos aqui, galgando ministerialmente para a nossa vida. Familiar, profissional, espiritual, sentimental. Estamos aqui, Quando estamos aqui embaixo, a intenção é o quê? É uma. Mas Timóteo, tudo isso na vida dele.
não só profissional, não só ministerial, mas ele está fazendo em toda a área dele, ele está fazendo isso aqui, ó. E quando nós fazemos isso aqui, o que acontece com a intenção de muitos? Muda. Quando nós fazemos isso aqui, o que acontece com a intenção de muitos? Aí quando chegamos aqui na parte mais alta, qual que é a intenção? Perder o foco. Aí a gente fala, o problema é porque alcançou o alto degrau, chegou no topo. Mas o problema já estava onde? Jesus foi bem esperto. Sabe como ele disse? Seja fiel no quê? Você não está conseguindo ser fiel nem nesse pouco que Deus te colocou. Você não está no grupinho de quem está fazendo. Você está no grupinho de quem está dando o quê? Ouvido. Timóteo, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Se você ler Gálatas 5, você vai ver que é tudo o que o fruto do Espírito Santo produz. Fé, longanimidade, paciência, que é temperança, autocontrole, amor, que é caridade, longanimidade, bondade. Então o que o Paulo estava falando para Timóteo? Continua na sã doutrina. Se o modo de viver honra a Deus e honra a sua família, honra a sua profissão, honra tudo, continua honrando, não muda. Não deixa que as coisas aconteçam na sua vida em 2024 que vão acontecer. Mude a intenção, o foco, o objetivo principal da sua vida, que é ter uma vida com Cristo. E nunca esqueça de uma coisa. Nunca esqueça de uma coisa. Da sementinha que foi plantada por uma pessoa na sua vida. Porque essa árvore, essa sementinha, já virou uma grande árvore. E Timóteo, e essa árvore já produziu o quê? Fruto. Que o Espírito Santo regue na sua vida, para que esse fruto venha a ser fruto digno da obra de Deus, que venha a ser digno de um bom filho, que seja digno de um bom esposo, que os frutos que você dê seja digno 2024 de ser um bom esposo, que o fruto que você dê em 2024 seja digno de você ser uma boa esposa, de você ser um bom filho, um bom profissional, um bom pastor, um bom diácono, um bom cooperador, um bom membro, um bom homem e mulher de Deus para 2024. É o que eu desejo para todos, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade.